Fala aí galera, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje estarei mostrando, ensinando a vocês a passar esse layout aqui lá para o Dreamweaver, beleza? Então aqui, antes da gente partir para a ação, vamos fazer o seguinte. Vou vir aqui no botãozinho da cor da tela de desenho, vou colocar aqui no código o seguinte código, F9, F9 e F9, tá? 3 vezes o F9. Vou dar Enter, ficou tudo cinza aqui, agora eu vou pegar a ferramenta retângulo, vou aqui na cor sólida, branca, vou fazer um retângulo aqui rente a minhas linhas guias, vou arrastar até aqui embaixo onde começa o meu rodapé. Como foi o último objeto a ser desenhado, ele vai ficar por cima dos demais. Então a maneira de resolver isso é apertar a tecla Ctrl, Shift e a seta para baixo do teclado. Feito isso, ele enviou para trás. Outra mudança que vocês também podem fazer é em relação a esse topo. Ele está com um efeito radial, tá? Onde que essa cor aqui eu mudei para 333. Então se a sua cor tiver mais escura, mais clara aqui, você pode dar uma escurecida, tá? O código que eu estarei utilizando é esse 333. Esse layout estarei disponibilizando para download na descrição do vídeo. Então quem quiser aproveitar e baixar e seguir os passos na aula de Dreamweaver, fica à vontade. Feito isso, eu vou salvar aqui para atualizar. Agora irei vir aqui no meu disco local F, tá? No computador de vocês escolhem um local aí para estar criando uma pasta para organizar os nossos arquivos. Eu vou criar uma nova pasta aqui chamado Studio Underline Design, beleza? Vou dar 2 cliques nela, vou criar uma outra pasta chamada CSS e uma outra pasta chamada Imagens. Eu costumo fazer por partes, então eu vou construir topo, depois aqui a parte de cima do conteúdo, depois a parte de baixo e o rodapé para finalizar. Então nesse topo, o que eu vou precisar é de imagem. Eu vou precisar desse logo, então eu vou clicar nesse logo, vou dar um Ctrl C, vou clicar no botão novo. O Fireworks, ele pega o tamanho do objeto copiado, então aqui eu vou marcar apenas transparente e vou dar OK. Ctrl V, eu vou salvar. Aqui eu salvar. Vou naquela pastinha onde eu criei, tá? Studio Design, na pasta Imagens, vou salvar com o nome de logo, vou salvar como PNG mesmo. Salvei, vou fechar. Outra coisa que eu vou precisar de imagem é esse fundo laranja, então eu vou copiar também, Ctrl C, vou clicar aqui em novo. Transparente já está transparente, vou dar um OK, vou dar um Ctrl V. Vou vir aqui em arquivo salvar, vou salvar como menu underline hover, tá? Feito isso, a gente vai para o Dreamweaver, tá? Eu vou explicar depois esse fundo preto aqui radial, a maneira que a gente vai fazer isso com HTML e CSS. Então eu estarei utilizando aqui a versão CS6 do Dreamweaver. Então aberta aí a versão CS6, tá? Pode ser CS5, CS4. Eu estarei utilizando aqui a aba código, então a maioria das coisas que eu vou criar vai ser tudo por código, então não vai ter problema para ninguém aí. Quem quiser pode fazer até no bloco de notas. Então eu vou criar um novo documento HTML. Não vou definir um site aqui porque acredito que não há necessidade, porque eu já criei lá uma pastinha para organizar os meus arquivos. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é mudar o título. Vou colocar Studio Design, o nome do meu site. Eu vou clicar aqui na opção código para visualizar apenas o código do meu HTML. E aqui dentro do body eu vou construir a estrutura do meu topo. Então eu vou construir topo, depois conteúdo de cima, conteúdo de baixo e por fim o rodapé. Então nesse topo eu vou precisar de algumas divs. Como eu não vou criar como tabela, quando a gente cria um site sem tabela, como estrutura, a gente cria com divs. Então aqui embaixo do body eu vou criar uma div, tá? Div espaço ID de identificação e vou dar um nome para essa ID. Esse nome é pessoal, tá? Você pode colocar o nome que você quiser. Eu aconselho colocar um nome sugestivo que vai ajudar você a localizar a div em questão. Deixa eu mudar aqui isso. Ixi, bichou tudo aqui. Aí, beleza. Então aqui na div ID topo, vou criar uma div que na verdade é topo geral, beleza?
ID de topo geral, sinal de maior. Dentro dessa div topo geral, a gente vai ter uma outra div id topo, tá? Logo mais vocês vão saber por quê. E dentro dessa div topo, a gente vai ter uma outra div chamado logo. Logo, né? Que a gente tem a logo. Vou fechar a logo aqui já. Então, barra div, eu fechei a logo. Caso vocês queiram colocar um comentário, vocês colocam, tá? Para fim logo, para ajudar vocês aí. E vou precisar também de uma outra div para o menu, né? Que eu tenho lá. Então, fechei a div do menu aqui. E para finalizar, eu fecho a div do topo. Então, posso comentar aqui também. Topo. E por fim, eu fecho a div principal, que é topo geral. Tá? O comentário pode escrever com espaço sem problema nenhum. Tá? Como que eu sei disso? Né? Como que eu sei que a estrutura vai ser essa? Porque eu venho aqui no meu Fireworks, ó. Tem o logo, vou precisar de uma div pro logo, vou precisar de uma div pro menu, e as outras divs que eu criei aqui é topo geral, tá? Vai ser o topo, vai ser aquela barra preta de fundo ocupando 100% do monitor. Então eu preciso de uma div só para isso e uma div para centralizar, que vai ser essa div topo. OK? Vocês vão entender melhor na hora que a gente for trabalhar com CSS. Então aqui já está criada a minha estrutura do HTML. Eu vou vir aqui no arquivo, vou salvar dentro daquela pasta que eu criei, Studio Design. Vou salvar fora de qualquer pasta aqui, tá? Fora da pasta CSS imagens, vou salvar com o nome de index. Não preciso colocar .html, que o Dreamweaver já coloca automático. Vou vir aqui em arquivo agora, novo, CSS, dei 2 cliques. Vou apagar esse código aqui e vou dar um Ctrl S para salvar. Vou salvar esse estilo dentro da pasta CSS, com o nome de estilo. Vou salvar. E vou linkar esse HTML lá para o meu CSS. Então, para mim fazer isso, eu posso vir aqui em modificar, formatar, perdão, menu formatar, estilo CSS, anexar folha de estilo. Vou vir aqui em procurar, tem aqui na minha pasta do design já, vem aqui em CSS, dou 2 cliques em estilo. Aqui vou deixar link, mídia, vou colocar wall, beleza? Vou dar OK. O código que ele gerou para mim é esse aqui. Então, se você já conhece um pouquinho dessa linguagem, você pode fazer manualmente aqui. Então, já linkado aqui o meu arquivo CSS com o meu HTML, eu vou partir aqui para estruturar, né, dar uma estilização com o meu CSS nesse corpo do meu site. Então, aqui a gente tem a div topo geral, beleza? Vou dar um Ctrl C, copiar aqui o topo geral. Quando a gente trata de ser de ID, né, que é o ID, que é a identificação da div, a gente chama esse ID, né, chama essa div com o jogo da velha. Então, jogo da velha, cerquilha aí no caso, e o nome da div que a gente pôs lá. Então, eu quero modificar a div topo geral. Topo geral, abre chave. Topo geral vai ter um width de 100%. Beleza? Vou colocar um embaixo do outro aqui para vocês entenderem melhor. Então, width de 100%, tá? 100%, ponto e vírgula. Um height, né? Qual a altura? O height é a altura. Vamos voltar aqui no nosso Fireworks. A altura dessa barra preta é 120, ó. 120. Então, vem aqui em height 120 pixels, px, beleza? O que mais que a gente tem? A gente tem a cor preta, né? Só que ele tem um efeito gradiente. Uma novidade na versão CS6 do Fireworks, que quando a gente aplica alguma cor, alguma característica no objeto, a gente pode vir aqui no menu janela e depois clicar aqui em propriedades CSS. Aqui, como está selecionado aqui o meu fundo, ele dá aqui algumas informações, né? E aqui embaixo ele gera o código
CSS pra gente. Então você não precisa ficar procurando ou salvando esse aqui como imagem. Por isso que eu não salvei esse fundo como imagem. Entendeu? Então, né, depois a gente pode aproveitar esse código aqui e passar lá para o nosso CSS. Vou vir aqui em 120 pixels, eu vou colocar um background color, cor preto mesmo, tá? Só para mim ver como que vai ficar lá. Vou dar um enter, fechei jogo e fecho chave, Ctrl S para salvar e vou testar. Eu venho aqui no meu index, aperto F12. Espera ele carregar aqui no meu navegador. Pior que ele vai carregar no lixo do IE. Copiar aqui, vou abrir no Google Chrome, tá? Mas vocês viram que já funcionou ali. Então aqui eu já tenho aqui o meu fundo preto ali salvo, beleza? Então agora a gente vai gerar essa margem aqui, tá? Então vocês, como pode perceber aí, ele não fica colado nem no canto nem na parte superior. Então a gente vai dar um reset de margem page. Então aqui em cima antes, vocês vão colocar jogo da estrela, abre chave, margem, tá? Margem é o espaçamento externo, margem 0, px, e padding, que é o espaçamento interno, 0 também. Aqui, beleza. Vou abrir aqui de novo, salvei, deu um F5, apareceu aqui, beleza? Imprevistos, tá? Pode ocorrer quando a gente for criar, mas daí a gente vai resolvendo e aprendendo junto. Então agora eu vou trabalhar com a div topo, tá? Topo geral já foi, vou copiar aqui o nome topo, né? Preguiça é demais. Jogo da velha, colei Ctrl V, topo, vou chamar o topo. Vou ver aqui o tamanho que esse topo tem, tá? O topo na verdade é só esse aqui, é a largura do topo. Então vou pôr aqui 1000, né? Então aqui um width de 1000 pixels, um height, tá? É 120 pixels mesmo, que é a mesma altura. Tá, aqui faltou uma letra, faltou o G. Daí o background eu vou pegar desse código aqui que eu falei para vocês, tá? Então vou clicar no fundo. Antes disso eu vou dar uma letra Q para me redimensionar. Vou arrastar aqui no começo e vou arrastar aqui no final da minha linha guia, tá? Vou arrumar um pouquinho aqui o alinhamento do meu conteúdo. Que beleza. Vou vir aqui em propriedades, com o meu objeto selecionado, vou copiar tudo esse código, tá? Aqui você marca o navegador que você quer, né, que você deseja que o Fireworks gere o código para vocês. Então, aqui você pode deixar incluído os comentários, ou tirar o comentário. Eu gosto de deixar tudo marcadinho, tá? Então, vou copiar tudo isso. Tá? É um código grande aí, então se fosse para digitar, vocês perderiam bastante tempo. Copiei, Ctrl C, vou vir aqui e vou dar um colar. Tá? Aqui faltou copiar uma barrinha. Agora tá certo. Então aqui é o código do Fireworks, versão 6 para mais e assim por diante. Aqui eu não preciso do height e nem do width, porque eu já coloquei ele em cima. Ok? Então daí depois vocês podem ajeitar do jeito que vocês quiserem e deixar bonitinho. Então eu vou deixar assim mesmo. Tá, faltou eu copiar também um pedacinho aqui, se não me engano. Faltou um pedacinho aqui, tá vendo? Vou dar um Ctrl C aqui, só para mim terminar, e vou colar aqui. Beleza. Feito isso, fecho chave, dá um Ctrl S. Vamos ver se ele pegou aqui. Vou dar um Enter. Isso. Por enquanto não pegou, deixa eu ver aqui. Aqui eu vou deixar um margem 0 alto para centralizar essa div. Beleza? Feito isso, eu não estou enxergando. Pode ser que eu esteja cego. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Vou tirar esse background. Vou colocar uma letra B para mim ver se está funcionando. Não pegou não.
Ah, aqui eu digitei errado, perdão, ó. Falta de atenção. Exit, né? Agora sim, tá? Então o efeito de luz está aqui, ó. Se agora eu voltar aqui com o background normal, tá lá, ó, o efeito de luz aqui e o fundo preto lá, beleza? Então a parte do topo eu já criei, tá? Ressaltando que o margem zero alto serve para zerar em cima e embaixo e o alto de automático esquerda e direita. Então vai centralizar esse conteúdo, esse topo no centro do monitor, tá? Não interessa se é 17, 20, 30 polegadas, não interessa. Vai centralizar no monitor do indivíduo que acessar esse site. Então, feito o topo, a gente vai partir para o logo, né? Tá quase acabando já. O logo eu vou fazer por imagem HTML mesmo, não vou fazer por CSS não. Então, se for fazer por código, tá? É img crc igual, vou clicar aqui em procurar, vou procurar lá o meu logo que eu salvei, tá? Tá aqui, vou dar um Alt, vou deixar em branco e por enquanto é só, tá? Vou ver se apareceu a imagem ali, tudo certinho. Então a imagem está aqui. Essa imagem eu vou colocar ela dentro de um H1, tá? Que vai ajudar depois em sites de busca. E ela, além de um H1, vai ser um link. Ref 0. Opa, 0 não. Jogo da velha. Para lugar nenhum. Eu vou fechar esse link aqui. /A. Ctrl S. Vou vir no navegador F5 para atualizar. Então ele já é um link. E já está aqui funcionando, né? Já está aparecendo aqui no meu topo. Agora eu vou vir aqui no CSS e vou chamar essa div logo. Então jogo da velha, logo. O logo vai ter, tá, eu costumo colocar o width mesmo, que a imagem já fique certinho. Então essa imagem, né, esse width no caso, deixa eu só dar uma olhada aqui, arquivo abrir. Perdão, deixa eu ver. Tá. 179 por 90. Então ele tem uma largura de 179 pixels e um height de 90. Vou deixar ele um float left, tá? Porque depois a gente vai flutuar o menu para a direita, então eu preciso flutuar esse aqui para a esquerda. Float left. E vou trabalhar com margem. Margem, tá? O primeiro campo da margem é o campo de cima. Então eu quero 15 pixels de cima. Do lado direito, que é o segundo campo, eu quero 0. No terceiro campo, eu quero, que é o campo de baixo, né? A margem de baixo, eu quero 0 também. E aqui também 0, tá? Então é cima, canto direito, embaixo e canto esquerdo. Fecho aqui chave e vou testar para ver se funcionou. Deu F5, vocês já viram que o Studio Design já desceu um pouquinho, tá? Só que eu quero descer ele mais um pouquinho. Vou pôr aqui 25. 25 para mim ficou legal, tá? Então o logo aqui já está criado, já está posicionado corretamente. Agora a gente vai partir para o menu. Tá? O menu é um pouquinho mais demorado. Vou ver quanto tempo tem aqui. Tem 17 minutos, então eu vou parar por aqui. A gente cria o menu na próxima videoaula. Fui!